Estamos aqui para terminarmos o capítulo do livro Boa Nova, referente à passagem de Jesus na Samaria. Após conversar com a mulher samaritana junto ao poço de Jacó, após fazer as explanações, aproveitando as oportunidades para ensinar, e ainda se dirigindo para Cafarnaum, uma pequena multidão o acompanhou, bem como a 13 discípulos que estavam junto com ele: André, Felipe e mais um discípulo, que era Tiago. E Felipe se apresenta para o Mestre Jesus, solicitando para que ele se alimentasse e descansasse. Aqui obtém de resposta que o que o alimenta, mesmo que eles não compreendam, o que o alimenta é fazer a vontade do Pai. E aí eu fico me perguntando, quando é que nós vamos nos alimentar dessa seiva viva, que é a videira, dos quais nós, ramos, muitas vezes resolvemos nos afastar, nos distanciar. E, portanto, não recebemos a seiva que nos alimenta, que nos nutre, que nos sustenta. Então, toda vez que ficamos sem energia, ficamos sem condições de nos mover na vida, desculpem, sem condições de nos mover na vida, sem entusiasmo, sem alegria, é porque nos distanciamos da fonte do Pai Celestial. E por isso nos sentimos cansados, com fome que o alimento não mata, com sede que a água material não mata, não dessedenta. Isso significa que estamos afastados da fonte. É o ramo cortado da videira, que com o passar do tempo, mesmo que tenha ali alguma vitalidade, algum alimento ainda celestial, mas que com o tempo se esvai. E aí nos encontramos na situação de sem energia, com desânimo, muitas vezes com depressão, outros com ansiedade, que é as doenças que mais predominam na atualidade. A depressão como um simbolismo de quem convive e mantém-se nas lembranças do passado, nos sentimentos, nos valores, nos pensamentos do que já passou. E a ansiedade como um simbolismo das várias afecções, doenças resultantes do ser se posicionar em um futuro que ainda não existe. Na ansiedade que esse futuro se estabeleça logo. E desta forma não acaba vivendo, se movendo no único tempo que é real, no único tempo que é verdadeiro, no único tempo que é o tempo que mais próximo da eternidade da qual nós somos parte, almas imortais, que é o tempo presente. Então, ou vivemos muito no passado ou na ansiedade do futuro, e isso nos desgasta, isso nos deixa sem energia, porque são pensamentos,
sentimentos e ações do passado ou somente no presente que não aconteceu. E aí não estamos conectados no presente, que é o tempo real, é o tempo mais próximo à eternidade, é o tempo verdadeiro, porque é o único que temos. No próximo 1 segundo já não terá mais futuro, já será presente. Então, o único tempo que nos movemos, e que tem, aliás, um nome tão bonito, não? É o presente. É o eterno presente. O passado não existe, o futuro também ainda não existe, e daqui a pouco o futuro se torna presente, o momento de agora. E aí, nós estamos aqui nos situando na reflexão de que se mantemos no passado ou se mantemos no futuro, não é uma mente alinhada com Deus, porque é o presente que nós temos para operar os valores da imortalidade, de uma mente alinhada com Deus, no que é que podemos fazer, o que Ele deseja de nós, fazer o que o Pai assim estabelece, é o alimento que Jesus está falando. Então ele diz aos discípulos que o alimento, principalmente para Felipe, agradece a ele a atenção de ofertar-lhe alimento material, mas que o alimento dele, mesmo que ninguém ainda o entenda, não o compreenda, ou a grande maioria, naquele momento presente não o compreendia, mas o alimento dele é fazer a vontade do Pai, e deveria ser o nosso alimento também, porque o alimento material e a água material, ela mata a sede, ela mata a fome, mas é provisoriamente. O real, o verdadeiro, que não é ilusório, que não é sonho, que faz parte da nossa realidade, é a identificação com Deus, nosso Pai, com as verdades que é válida hoje, amanhã e sempre, ou seja, as verdades de cunho de imortalidade. E tudo o que foge disso é uma mente errada, equivocada, que pode protelar por tempo indeterminado essa realidade que é válida para o agora, para o presente, que é fazer a vontade do Pai. É isso que Jesus então fala para Felipe, e Felipe ainda não o compreende direito, então diz assim: mas Senhor, da vontade do Pai, olha só os triunfos que tivemos aqui na Samaria, olha a multidão que nos acompanha. Nós carregaremos para Cafarnaum, que é a cidade que eles estão se deslocando, nós levaremos o triunfo dessa passagem por esse povo que é considerado de má vida. Aqui Jesus, muito conscientemente, diz o seguinte: não é isso propriamente que interessa, o triunfo. O êxito mundano pode ser uma ondulação de superfície. O êxito humano, assim como a alimentação humana, a água material, ela é por tempo restrito, porque é de cunho de forma, das formas, da materialidade, da vivência na carne. Portanto, é um movimento de superfície, não é movimento de profundidade. É movimento no campo do corpo emocional, do corpo físico, até do mental, mas o mental mais concreto, mais próximo aqui
ao nosso núcleo de consciência egóica, cuja sede é o corpo físico. Se mover nas questões da matéria, das necessidades puramente do corpo, comer, beber, reproduzir, se posicionar bem na sociedade, obter um emprego, comprar casa, comprar carro, obter casa na praia, destaque, poder, beleza física, são valores ilusórios, são ondulações de superfície, são válidos por um curto período de tempo. Aí alguns vão falar assim, mas décadas de vida nessa ondulação de superfície é muito tempo. Não é. É movimento ainda de superfície, é passageiro, é ilusório, diante da imortalidade. O que são 80 anos, 90 anos, 100 anos, 110 anos, diante da eternidade, do que não vai deixar de existir, não vai deixar de acontecer, que é nós, espíritos, almas imortais, e que nos movemos na energia divina. Nós pensamos, nós sentimos e nós agimos baseado no que é da mente divina. E tudo o que destoamos dessa mente, que para nós vamos chamar de mente certa, alinhada com Deus, se nós destoarmos disso, será movimento de ondulação de superfície. Enquanto que, se nos alinharmos com a vontade do Pai, com as verdades imortais, nós estaremos, aí sim, nos movendo em Deus. Não teremos fome, não teremos sede, nem material. Não nos faltará o recurso. Será ofertado para nós o que é necessário para que estejamos aqui no campo da matéria, utilizando esses movimentos humanos para aprendizados de valores imortais, e seremos cuidados pelo superior. Por que, nos atribulamos tanto? Diz Paulo em sua carta. Sendo que, agora fala de Jesus, que os lírios não tecem, mas têm as roupas mais belas, que confecção nenhuma na terra consegue reproduzir. Os pássaros que não guardam, não têm celeiro, não lhes faltam o que se alimentar, porque eles fazem o trabalho, o papel, o propósito que eles estão fadados. Fazem a vontade de Deus, sem hesitar, sem afastar-se desse propósito. E nós, seres humanos, nós nos afastamos da fonte divina propositalmente, para viver apenas do mundo das formas, que é transitório, que é passageiro. O Espírito Emmanuel coloca que nós nos movemos, nós buscamos, nós vivemos atrás do que está morto ou que vai morrer um dia, para traduzir esse mundo das formas, as buscas da matéria que nós fazemos. E quanto a essa argumentação de Felipe, de que é necessário se alimentar e que é necessário o alimento material e que estariam levando multidões, arrastando multidões, portanto, agradando aos homens, Jesus então continua. O êxito mudando pode ser uma ondulação de superfície. O de que nós necessitamos em todas as situações
é entender o que o Pai deseja de nós. Então não é triunfos. O Pai não quer triunfos no mundo das formas, porque esse mundo das formas é apenas uma instrumentalidade para desenvolvermos os valores imortais das nossas almas. Como todo anelo é o do bem, quer dizer, o desejo do Pai Celestial é o bem. Eu trabalho, mas sem me prender ao anseio das vitórias imediatas. Então, o trabalho com o Cristo, que é o trabalho com Deus, nosso Pai, é sem ansiedade. Vitórias imediatas é simbolismo de que não se espera retorno imediato. É um trabalho de semeadura, a ser coletados frutos que matam a fome ao longo do tempo. Porque tempo é o único valor que nós podemos escolher. Porque a fatalidade, assim como o enigma da esfinge no Egito, é nos conhecermos porque somos almas imortais e estamos fadados, sem exceção, todos, à perfeição. Porque já somos, em essência, luz. Apenas estamos fazendo experiências no corpo de carne para que venhamos a assumir esse papel na filiação. Somos deuses em proporcionalidade somente abaixo de Deus, nosso Pai. Mas que todos nós temos uma potencialidade inesgotável, basta acessar o que já somos por origem divina, filhos de Deus. Usarmos a mente divina, o que Ele nos oferta, com lucidez, com consciência, fazendo e operando no campo do pensamento o que está alinhado com Deus. No campo do sentimento, os sentimentos que estão alinhados com as verdades universais. E, portanto, as ações serão consequência desse pensar e sentir. Portanto, as ações serão ações verdadeiras, alinhadas com Deus. E aí nós estaremos sendo reconhecidos filhos dele, porque nós estaremos fazendo a sua vontade. E é isso que Jesus está qualificando. Ele trabalha, ele opera sem ansiedade, porque ele sabe que mais cedo ou mais tarde todos estão fadados à perfeição. Por isso que ele se refere que nenhuma ovelha do redil se perderá. E aí, Jesus, dirigindo o olhar para a turba compacta dos seguidores, exclamou para os companheiros, depois de ver a multidão que o seguia. E como Felipe falou que tinham conseguido grandes êxitos lá na Samaria, Jesus então fala para os discípulos: acaso poderemos admitir que já somos compreendidos? Seres que têm consciência ampliada, eles pensam, sentem e agem e que destoa da grande maioria, porque a grande maioria está presa ao mundo das formas. Comer, beber, vestir, reproduzir, satisfazer os desejos, satisfazer os movimentos puramente materiais. Então, aqueles que se apresentam um pouco diferentes pela consciência desperta, se identificando como alma imortal, vendo outro ser como também um filho de Deus, e que para chegar a Deus tem que alinhar os pensamentos com Ele, numa mente alinhada com Ele, sentindo e fazendo aos demais da filiação aquilo que quisesse para si, esses seres são vistos como anormais. Ao que o professor Hermógenes, o que trouxe a yoga para o Brasil, fala assim: nós seremos humanoides, nós seremos diferentes da grande maioria. Então Jesus está falando isso.
Acaso, meus discípulos, poderemos admitir que já somos compreendidos? Vamos nos calar por alguns instantes e ouvir a opinião dos que vêm aí na retaguarda, nessa pequena multidão. Aí os discípulos fizeram silêncio, os três, Tiago, André e Felipe, de modo que podiam ouvir distintamente os diálogos travados entre os que o acompanhavam. E olha, é de se espantar. Diz uma figura, né, de homem: acreditas que esse homem é o Cristo prometido? Dizia para um amigo. Não aceito semelhante impostura. Esse Nazareno é um explorador da piedade popular. Olha só o que a multidão fala de nós quando a gente se alinha com o Pai. O amigo concordava, mesmo porque em sua terra não vale um denário. Pelos próprios parentes é tido como inimigo do trabalho, e há quem duvide de sua preguiçosa cabeça. Olha só o que se traz à baila de comentários de familiares, porque normalmente a gente não vai agradar mesmo todos os familiares, lembra? Humanoides, seremos vistos diferentes, porque pensamos diferentes, porque sentimos diferentes, porque agimos diferente, porque nós agimos no padrão de alinhamento com Deus. E como a grande multidão está num alinhamento com a terra, com o mundo, a mente errada, baseado em viver a forma, em todas as formas, comer, beber, sexo, vício, não fazendo a vontade do Pai, é mente errada, é equívoco, é movimento de ondulação. Na superfície de uma água vai passar mais cedo ou mais tarde. Outro comentário que os discípulos ouviram: é um louco de boa aparência, dizia uma mulher idosa para a filha. Já ouvi falar esse comentário dos habitantes de Cafarnaum. Entretanto, para comigo, diz a senhora idosa, ele é um grande velhaco, se referindo a Jesus, porque se meteu com pescadores quando alega ser tão sábio. Ora, por que ele não se transfere para Jerusalém? Bem sabemos que lá tem seres cultos e lá ele seria desmascarado. Olha só o comentário. Um outro comentário que é ouvido lá na multidão, que tinha acabado de ouvi-lo nas verdades alinhadas com Deus. O Jesus, o Cristo encarnado, conexão direta com Deus, falava, sentia e agia como um filho de Deus. Por isso ele é reconhecido como primogênito e unigênito de Deus. Primogênito porque está em primeiro, comparado com o nosso nível de evolução. E unigênito porque pisando aqui na Terra era o único, né? Cristo. Todos nós, ao demais, somos Cristos em proporção bem ainda ataviada, bem ainda atacanhada. Começando a usar os recursos da nossa mente em criar sintonizados com Deus. Mas a maioria das nossas criações mentais, de pensamentos e sentimentos e ações, ainda são numa mente equivocada, num pensar e num sentir equivocado. Como consequência, as ações também equivocadas. Por isso que nos encontramos em estado ou de depressão ou de ansiedade e de toda forma sem energias, tristes, desanimados, desencorajados, porque não estamos alinhados com o que é verdadeiro, não estamos alinhados com Deus. Mais próximo de Jesus, mais um comentário de um rapaz. Quando chegamos, disse um rapaz para outro, ele foi achado sozinho com uma mulher que
te parece essa circunstância? Ao que recebe de resposta esse comentário malicioso. Certamente desejava salvá-la ao seu modo. Comentou o outro com um riso bem malicioso. Num grupo vizinho, se falava acaloradamente: esse homem é um espertalhão orgulhoso, se referindo a Jesus. Só faz milagres junto de grandes multidões, que fazem tão mágicas. E o outro, em comentário em resposta a esse comentário desairoso: e não tem caridade ainda, pois ainda há pouco tempo, quando o procuraram em Cafarnaum para um sinal do céu, fugiu para o monte, sob o pretexto de fazer orações. Olha quantos comentários. Por isso nem é bom saber os comentários do que comentam com a gente, porque nenhum comentário é real. Porque o que é real é aquilo que ocorre entre você e o Pai. Isso é real. O demais, o que os outros veem, é só ângulos, facetas do que nós realmente somos. A noite começa a cair e já brilham as primeiras estrelas, e Jesus então senta-se com os discípulos na margem do caminho para um momento de repouso. E aí aproveita para o ensinamento final desse capítulo. André, Tiago e Felipe estavam espantados com o que tinham visto e ouvido. Aparentemente o mestre fora aureolado de imenso êxito. Olha lá, movimento de superfície na água, a aparência passa rápido, o êxito mundano no mundo. Entretanto, verificaram a profunda incompreensão do povo. Esse movimento de superfície, a incompreensão por não entender que pensamentos e sentimentos têm que estar numa mente certa, porque esse é real. Pensamentos equivocados só vai trazer comentários equivocados. Foi então que Jesus, com a serenidade de todos os instantes, esclareceu, cheio de bondade, imperturbável. Quando é que a gente vai conseguir isso? Não se perturbar pelos movimentos de superfície, não ondulações na água. Quando se joga uma pedra, se faz ondas, se faz movimentos, mas esses movimentos não são reais. Quando é que a gente vai deixar de se perturbar por aquilo que não é real? Por aquilo que não existe porque já se encontra no passado? Ou que não existe porque ainda está no futuro, e o futuro a gente pode fazer ele agora diferente do que isso que está se projetando. Porque o único tempo real é o tempo do presente. É aqui que se pode elaborar, definir o que vai ser daqui a pouco. Então Jesus assim esclarece: não vos admireis da lição desse dia. Quando veio o Batista, está se referindo a João Batista, ele procurou o deserto, nutrindo-se de mel selvagem. Os homens alegaram que em sua companhia estava o espírito de Satanás. Então João Batista também não foi interpretado corretamente, alinhado às interpretações, os comentários, os pensamentos, os sentimentos com o Pai. Criticaram, que é estar numa mente equivocada, porque é um filho de Deus que ombreia a existência junto com a gente, não deve ter comentários, não deve ter pensamentos, não deve ter sentimentos que se destoam do que o Pai Celestial faz conosco. Então também não compreenderam João Batista. Falaram que ele estava obsediado, né? Estavam com o espírito de Satanás, não está equivocado. A mim, continua Jesus ensinando os discípulos,
pelo motivo de participar das alegrias do Evangelho, portanto, a virtude do Cristo na terra é trazer as alegrias do Evangelho. É isso que o nutre, é isso que o alimenta, é nisso que ele se move. Portanto, se move em Deus, portanto, está alinhado com Deus. Chamam-me glutão e beberrão. Olha só pelo fato dele sentar e se alimentar junto com os fariseus, com os publicanos, com os estropiados, com os cegos, com os mendigos, com os paralíticos, só porque ele se alimenta compartilhando as alegrias do Evangelho, ele é criticado. Chamam-no de glutão, que é aquele que come sem parar, e beberrão, só porque compartilha o vinho com os amigos, com os que não nada têm da vida material. Por isso ele é mal interpretado. Essa é a imagem do campo, onde temos de operar. Então ele está dando um recado para nós. Se a gente quiser a aceitação do mundo, a aceitação dos parentes, a aceitação dos amigos, a aceitação daqueles que estão mais próximos, não vamos ter sucesso no mundo material. Porque esse mundo material não é para isso. Esse mundo material é para aprendermos. Que a nossa caminhada muitas vezes é sozinhos. É na solidão. É no verdadeiro e justa medida entre eu e o Pai. Então não estamos sozinhos não, né? Quando falo sozinho, é sozinho da aprovação do mundo, né? Por toda parte encontraremos samaritanos discutidores, atentos aos êxitos e referências do mundo. Toda parte. A gente vai encontrar quem saiba nos definir o que fazer no mundo. Observai a estrada, para não cairdes. Então, cuidado, observemos isso. Sempre nos perguntemos, isso é real? Isso é verdadeiro? Isso é válido para agora e para a eternidade? Ou é movimento do passado, ou é movimento do futuro? Porque o tempo real é o tempo presente. E o real é entre eu e o Pai. E o certo e o real é que todos somos filhos de Deus. O real, o certo, o verdadeiro é que eu tenho que estender ao meu irmão aquilo que eu quero para mim, porque esse é o caminho para chegar a Deus. E finaliza Jesus: observai a estrada para não cairdes, porque o discípulo do Evangelho não se pode preocupar senão com a vontade de Deus. Então, a nossa única ocupação, até prévia, portanto, do que se refere a futuro, é com a vontade de Deus, com o seu trabalho sob as vistas do Pai. Então, o que fazemos, o que operamos, trabalho, toda atividade nossa, sob as vistas do Pai. Ou seja, não temos que dar contas aos que estão alinhados conosco na filiação. Um filho de Deus não cabe julgar outro filho de Deus. Mas devemos, sim, trabalhar com vistas do Pai. Então, trabalhar sabendo que quem está nos observando é Ele. E com a aprovação da nossa consciência. Então, daí a necessidade de conhecermos o Evangelho, de sentirmos o Evangelho e de vivermos o Evangelho, porque aí nossa consciência vai expandindo e nós vamos cada vez mais fazendo a vontade do Pai. Gratidão pela atenção, abraços fraternos, até semana que vem.